Olá, boa noite a todas e todos, bem-vindas. É com alegria que a gente se encontra aqui toda quinta, né? Vendo tantos rostos lindos e sorrisos que alegram a nossa alma, né? E nos cura, né? Desejo hoje uma noite assim de oração, reflexão, estudo e cura para nós, né? Ontem foi o aniversário do Ed, bastante cumprimento ali no grupo, né? Parabenizando ele, parabéns, Ed, de novo aqui gravado, para você que é uma pessoa que nos inspira e que a gente sabe que pode contar quando precisa. Hoje a nossa oração vai ser um pouco breve, nós vamos ouvir depois uma retomada pelo Ed, junto com a contribuição da irmã Alzira hoje com a gente, a partir da convivência dela com as mulheres e o povo da Guatemala. Vai ser uma delícia, né? Vai ser uma oração simples, humilde, para a gente estar refletindo tal como a gente refletiu durante essa semana com a parábola do publicano, né? E para nossa oração, vamos pegar um texto bíblico. Todo mundo aí, vamos lá no Lucas. Eu vou pedir o Ed já para colocar no chat. Lucas 18, de 9 a 14. E aí eu vou pedir quem que gostaria de ler essa oração, ou de fazer a leitura do texto em oração para a gente. Posso ler? Isso, Lucas 18, de 9 a 14. Por favor. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro era cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim no seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu faço jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu declaro a vocês: este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fazer um minutinho de silêncio. É no silêncio que a gente faz a verdadeira oração. A gente não quer falar muito. A gente quer se ver, se contemplar, como a gente se enxerga aí. Quer confiar naquele que cura. Quer lembrar a semana passada, quando a gente rezou pela paz, falou da vida de palestinos, mas quer também sentir a cura que vem a nós e como esse publicano, mais do que falar, a gente quer escutar. Venham a mim todas vocês. Você que está cansada,
você que está cansado, sob o peso do fardo. Eu lhes darei descanso, diz Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E assim vocês encontrarão descanso para os vossos corações, para as vossas vidas, para as suas almas, porque eu não julgo, eu tiro o jugo. Eu não julgo e tiro o jugo. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a gente siga em comunhão. Hoje esse povo me deixou sozinho no espaço físico aqui, né? Sempre a sala aqui está cheia. Hoje a Amélia está dando aula, a Lúcia ainda não terminou a aula, a Esli precisou fazer de casa, né? E estamos nós. Mas que bom que a gente se congrega aqui. Não sei, Esli, se tem mais algum recado? Se a gente já podemos seguir. Uhum. Bem-vindo quem foi chegando, né? Acho que está chegando agora a Arisete. Boa noite. Seja bem-vinda. Nós, como a Esli já colocou no começo, eu vou tomar uns 15 minutinhos iniciais, só para relembrar alguma coisa, e depois a gente vai ouvir a Alzira, que está aqui com a gente. E aí, Alzira, não foi pedido meu, não. O pessoal que diz, pede para a Alzira ajudar, a contribuição dela é boa. E eu fico muito feliz que o pessoal peça, né? Nós tivemos, então, como atividade para casa, 2 pequenos textos, 2 pequenas parábolas do capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Eu pedi para a gente ler, pelo menos em mais uma tradução, olhar as personagens, mas principalmente olhar os modelos de oração representados, especialmente na pessoa da viúva, na primeira parábola, e na pessoa do publicano, que a gente já retomou como oração, né? A gente sabe o quanto eram odiados esses trabalhadores a serviço do império, porque parte do tributo era repassado ao império, a serviço, segundo um judaísmo mais ortodoxo, da impureza, porque estão tocando em dinheiro impuro, porque é gente impura, porque também precisavam, em muitos casos, fraudar. Normalmente, como é que funcionava o sistema? Vocês lembram do Zaqueu, lá em Lucas 19, né? Um capítulo depois. Zaqueu não é um cobrador de imposto. Zaqueu é um chefe de cobrador de impostos. Não é? Muito mais autoridade aí. Era mal visto, mas assim, quem tem dinheiro, né? Agora, os cobradores de impostos se viravam como podiam, muitos deles. Cada um deles tinha que repassar uma quantia e o que ele cobrasse a mais era dele. Por isso também eram odiados, né? Por um punhado de coisas. Não sei se vocês se lembram, tem um livrinho do Carlos Mesters chamado Só Deus é Bom. É a história do jovem rico, que não consegue seguir Jesus. Aí, na linha do Gerd Tyson, né, um clássico muito antigo chamado A Sombra do Galileu, o Mesters diz assim, o jovem rico depois se arrependeu e foi procurar Jesus pelos caminhos aí. E vai passando em tudo quanto é lugar, até que ele chega na coletoria de impostos, onde o tal Levi, o tal Mateus ficava. E aí o cara que assumiu o posto no lugar de Mateus, conforme o romance do Frei Carlos, ficou muito bravo.
Ah, eu não dou conta de atender esses pobres aqui, porque o cara que estava antes de mim não cobrava dos pobres, repartia com os pobres e dava festa com os pobres. Eu não sei se aquilo era um cobrador de imposto, não faz sentido um negócio desse. Passou um tal Nazareno, ele largou tudo e foi embora. Agora, eu assumi a coletoria de impostos no lugar dele e o povo acha que eu tenho que ser igual o tal do Mateus. Assim, eu acho bonita essa sacada, Leise, do Frei Carlos. Eu recomendo esse livro, depois eu coloco na bibliografia. Por quê? Porque mostra para gente que não existe só conversão como magia, conversão é processo, né? E cobradores de impostos também são pessoas que estão a serviço de um sistema opressor, não são necessariamente pessoas ruins, né? Inspirado nisso, é que Jesus nos conta essa historinha de uma pessoa como modelo de oração. Mas nós lemos junto dessa história a história de uma viúva, também apresentada como modelo de oração. Eu vou retomar alguma coisa aqui, depois eu abro a palavra para a gente dizer como é que foi a semana, né? Comentar alguma coisa, antes de passar a palavra para a Alzira. A gente já tinha visto isso. De onde nós estamos tirando a mulher e a moeda, as moedas, né? De onde nós estamos tirando a parábola? Desse bloco central do Evangelho de Lucas, que é bem longo, a chamada viagem de Jesus, a subida de Jesus para Jerusalém. É o mesmo esquema dos demais sinóticos, porém, Lucas estica essa viagem para Jerusalém e vai colocando textos que ele considera importantes dentro deste caminho. Eu queria convidar vocês aí para uma historinha que a gente não leu em casa, mas queria ler agora, Lucas 11. Peguem comigo, a gente podia pegar lá no 9, Lucas capítulo 9, Lucas 9, só para ir passeando rapidinho pelo Evangelho. Você que está vendo a gravação, faz isso também, pega a Bíblia, dá uma paradinha. Bastante gente disse que está vendo a gravação, até o Will do Bom Gás, que está conosco, estava no médico hoje à tarde, quando você vê a gravação, o Will, a gente sabe que é sua rotina, né? Mas faz bem se cuidar. Lucas 9, lá no 51, todo mundo chegou lá? Lucas 9, 51. Eu sempre brinco, já brinquei nos cursos, que Jesus tem uma boa ideia, né? Lembra da cachaça 51? Aí ninguém esquece onde começa. Não sei se essa ideia foi tão boa, né, que o levou à morte, mas qual foi a ideia de Jesus? Lucas 9, 51. Boa noite para quem está chegando. Quando se completaram os dias de ser elevado da sua assunção, Jesus tomou decididamente o caminho para Jerusalém. E ele vai fazendo essa longa viagem. Acompanhem comigo, por exemplo, Lucas 9, 57. Enquanto seguiam o caminho, enquanto estão em viagem, Jesus vai viajando. No final do capítulo 10, Jesus para descansar. Lucas 10, 38. Esli, você está com a Bíblia? Acho que não, né? Não sei se você está aí do lado. Alguém podia ler um pedacinho para nós, Lucas 10, a partir do 38? Quem? Posso ler? Por favor. E quando, estando em viagem, entrou num povoado e certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. Marta estava... A história a gente já conhece, né? Mas o que eu queria destacar é que nessa caminhada Jesus tem seus momentos de Betânia, seus momentos de repouso, seus momentos de acolhida, de descanso, tirar um soninho, mas conversar também, né? E aí vai seguindo. O capítulo 10 está o capítulo 10 está fechando esse bloco, e no 11 ele segue em viagem ensinando a oração do Pai Nosso, que lá no Evangelho de Mateus está no Sermão da Montanha, e em Lucas está nessa viagem. Bem,
A gente chega no capítulo 11, e tem uma historinha bem depois do Pai Nosso, que é muito interessante. O Pai Nosso vai do versículo 1 até o versículo 4, que é uma versão mais curta, que é de Mateus, né? Mas terminada a oração do Pai Nosso, Jesus conta uma pequena história. Essa eu não pedi para a gente ler, mas a gente vai ler rapidinho aqui. Não sei se a Leise consegue ler, Leise. Lucas 11, a partir do versículo 5. Jesus acrescentou: se alguém de vocês tivesse um amigo e fosse procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque tenho um amigo meu que chegou de viagem e não tem nada para oferecer a ele. Será que lá de dentro o outro responderia: não me amole, já tranquei a porta, meus filhos e eu já nos deitamos. Não posso me levantar para lhe dar os pães. E declarou a vocês: mesmo que o outro não se levante para dar os pães, porque é um amigo seu, vai levantar-se, ao menos por causa da molação, e dar tudo aquilo que um amigo necessita. Portanto, eu lhes digo: peçam e lhes será dado, procurem e encontrarão, batam e abrirão a porta para vocês. Até aí tá bom, Leise. Obrigado, viu? Então, essa historinha, normalmente, na exegese, mas nós vamos ver porque não é tão tranquila essa comparação. O pessoal chama essa parábola é uma irmã gêmea da parábola da mulher que vai enfrentar o juiz. No começo aqui ainda da viagem, Jesus já pega o tema da oração, e lá bem no final da viagem o tema da oração volta, lá no 18, né? E o pessoal diz, não, essa parábola aqui é muito semelhante com a parábola da viúva. Tem semelhanças, vou mostrar algumas, né? Mas é interessante que no arco dessa viagem de Lucas, a gente tem uma evolução. Então, só para comparar, vou colocar as duas parábolas, essa que a Leise acabou de ler para a gente, resumidamente, né? E a parábola que a gente estudou em casa e vai aprofundar aqui daqui a pouco com a Alzira. Olha só, as duas têm uma introdução. A de Lucas, a história dos pães aí, disse-lhe ainda... E lá, contou-lhe Jesus ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre. Bom, aí os personagens estão em situação parecida, ou ele faz uma apresentação. Quem de vós que tendo um amigo, e lá na parábola da viúva, era uma vez numa cidade um juiz que não temia a Deus nem aos seres humanos, na mesma cidade uma viúva. Aí apresenta a demanda do rapaz e a demanda da viúva. Vocês veem que a parábola ela tem um esquema muito parecido, né? Olha, ele vai procurar de noite, olha, me empresta aí 3 pães, chegou alguém de viagem, eu não tenho nada para oferecer, e a viúva vem insistindo com o juiz, faça-me justiça diante do meu adversário. Na sequência, na parábola dos pães, ali, do amigo chamado o amigo que vai incomodar de noite, né? Tem Bíblia que coloca o amigo inoportuno, como assim, inoportuno, né? A oportunidade, o kairos, é quando você precisa que alguém te acolha, que alguém te acompanhe, que alguém te cuide de você e reparta o pão com você, né? Mas a primeira resposta é não. Não me importa, rapaz, já fechei a porta, meus filhos estão dormindo, eu vou pular por cima deles aqui para acordar você? A mesma coisa ao juiz, durante muito tempo, recusou. Na segunda parte, a ação positiva, e a parábola termina aí. Olha, se ele não se levantar porque é seu amigo, ele vai se levantar diante da insistência. A mesma coisa ao juiz. Bom, embora eu não tenha medo, não tema a Deus nem aos seres humanos, eu vou fazer justiça porque essa viúva está me dando canseira, cansaço, fastio, para que ela não venha me esbofetear e depois a gente discute as traduções, né, Alzira? Então, essas duas parábolas, elas são muito semelhantes e as duas depois têm um acréscimo, uma aplicação. Lucas 11. Olha, eu digo a vocês, né, que é a conclusão da parábola, e Lucas
8, a partir do versículo 6 ali, Lucas 18, desculpa. Olha, escuta o que isso, e Deus não faria justiça. Então, essas parábolas têm muito semelhança. Eu estou, inclusive, fazendo uso desse livrinho do Michael Gurtz, As Parábolas em Lucas, em que ele fala das parábolas gêmeas, né? Mas, espera aí, são iguais e, ao mesmo tempo, diferentes. É isso que a gente vai discutir. Como a gente não tinha lido Lucas 11, eu quis fazer questão de trazer aqui para a gente ver que, de fato, elas têm a mesma estrutura, né? Quem quiser interromper, pode me interromper. E a Manô dizia assim lá, peguei bem rapidinho, né, Mano? Será que esse dito cujo desse juiz atendeu só por causa da insistência ou porque reconheceu ou conheceu do que ela seria capaz? Até se fosse possível, dar um soco para deixar o juiz de olho roxo, né? E aí muda o enfoque da parábola. Quando você lê o artigo da Ivone Rischreiber, né? Diz que teve dificuldade no espanhol. Pois é. É essa a pergunta que a gente quer começar a fazer. Qual que seria o objetivo principal das parábolas em Lucas 18? Marinês, eu gostei quando você colocou nessa parábola, Jesus ensina como rezar, tomando como exemplo uma mulher pobre que não se conforma com a injustiça que sofre. Essa insatisfação produz, gostei dessa expressão, ação perseverante. Ação perseverante. E aí você fez o gancho com um texto bíblico que não existe na Bíblia hebraica, mas que possivelmente os judeus da Palestina conhecessem, até que ele deve ter tido uma versão hebraica, que é o livro do Sirácida, né? Os católicos costumamos chamá-lo de Eclesiástico. O livro do Eclesiástico, que você citou lá no capítulo 35. Quem não precisa pegar aí agora, algumas pessoas têm já um paralelo, né? Outras não, diz assim: não correm as lágrimas da viúva pelas faces, e o seu grito não é contra aquele que as provoca? É uma pergunta, né? Os olhos da viúva estão cheios de lágrima e ela grita contra quem as provoca. A viúva grita e exige. Interessante, Marinês. Obrigado. Jacinta, você... A gente vai pegando aleatoriamente, viu, gente? Tem bastante coisa postada ali, é uma riqueza sempre ler as postagens de vocês. E não vamos retomar de todo mundo, mas eu sempre indico, vamos lá, vamos pegando. Uma das pistas, Jacinta, era olhar personagens, e você fez bem, né? Então, você lembrou a viúva, lembrou que tem alguém que atende muito mais, lembrou que tem um juiz. Na parábola seguinte, falou do fariseu e do publicano, cobrador de impostos. Mas ao final, Jacinta, não sei se você consegue abrir. Você quer fazer a pergunta que você fazia aí para a gente? Eu fiquei na curiosidade de quem seria o tal do adversário da viúva. Eu cheguei à conclusão que o adversário que ela pediu para que o juiz ajudasse no fazer justiça seria o próprio sistema, né, que oprime, que excluiu ela como viúva e também estava excluindo tantas pessoas que eram viúvas, que eram pobres, que eram insignificantes para o sistema. Muito obrigado. Eu achei interessante, Jacinta, porque você faz aquilo que Jesus faz, né? Jesus provoca a pergunta e na pergunta já deixa a gente pensar para ter as respostas. E você foi trazendo a resposta. E o que a gente chama de leitura popular da Bíblia também é isso, né? A gente vai buscando as respostas e trazendo as respostas para os dias de hoje. Eu queria ter destacado esses pontos, esses aspectos, mas antes de passar a palavra para a Alzira, eu queria que a gente fizesse uma rodada ainda. 2 ou 3 pessoas querem destacar algum ponto?
Se alguém quiser, como é que foi a semana, o estudo, algo que tenha chamado a atenção. Eu gostaria de falar, professor. Obrigado, professora. Somos todos professores, ensinamos todo dia uns aos outros. Fala, Laura. Eu sei que você lá também, uma contribuição, obrigado. Eu sei, eu nunca tenho tempo, né, de colocar, mas eu sempre leio, sempre reflito. E hoje me sobrou um tempinho, e eu consegui fazer aqui aos 45 do segundo tempo. Uma coisa que eu achei assim, interessante, né, devido a um estudo que eu fiz há pouco tempo, esse juiz, ele age como um psicopata social, né, que só se preocupa consigo mesmo. Então, ele só age a partir... O psicopata social também faz isso, né? Só age a partir do momento que algo vai lhe prejudicar, vai prejudicar a si mesmo. Então, o juiz, ele só age porque a viúva poderia vir a prejudicá-lo. E isso, inclusive, que eu li, né, nos textos de ajuda, o esbofetear iria mostrar, né, uma atitude dele que poderia ficar escondido se ela não, caso ela não agisse, ele acabaria ficando escondido. Mas ela esbofeteando, ela deixaria claro para todo mundo que ele agiu, né, de forma indevida. E é assim mesmo que acontece, né, na nossa sociedade, quer dizer, algumas pessoas só agem a partir da insistência, da persistência nossa, e quando isso vai, de uma certa forma, prejudicá-lo, né? Isso acontece muito com os políticos, né? A gente sabe disso. Eles gostam muito de trabalhar sobre os olhares, né, da sociedade. Então, eu comparei o juiz, né, dessa forma, né? Consegui falar dessa forma. Interessante. Obrigado, Laura. Agradeço, né? Acho que Leda, Paula, quem mais? Beatriz foram chegando aí no decorrer, né? Guido, Marisa. Palavra em aberto. E eu queria fazer uma pergunta, Wanda, né? Como a gente imagina essa viúva? Antes de outra pessoa falar, fecha os olhos um pouquinho e tenta visualizar a viúva. Se eu tivesse que descrever as características dela, idade, cor da pele, o jeito, né? Como é que eu imagino? Como é que eu descrevo? Vou fechar então o microfone. Por causa do ruído, estava. Não precisa responder, mas se alguém quiser, também fica à vontade. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Eu gostaria de falar uma coisa que me chamou bastante atenção em todas essas palavras, a ligação entre oração e ação. Tanto a ação de quem reza, como a ação de quem está sofrendo as consequências, digamos assim, da oração, né? A oração não é só uma boa intenção de fé em Deus para ele resolver tudo, mas ela implica a participação da pessoa naquele processo, no sistema, como disse a colega. Eu imagino a viúva entrando e saindo no tribunal, indo de Herodes a conversa, batendo em todas as portas para ver se conseguia alguém como ver o juiz. Eu imagino ela assim muito ativa. E a ação na parte do publicano e do fariseu é a ação de quem se julga merecedor dos favores de Deus, e o outro é a ação daquele que pede perdão pelas coisas que deixou de fazer. Acho muito interessante. Agradecido, Silvana. Bom
bom te ouvir, e eu assino embaixo. Nem preciso assinar, porque a fala é sua, né? Por favor. A Marlene, e depois a gente já vai passar a palavra para a Alzira? Até porque a gente sabe dos seus compromissos também, viu, Alzira? Marlene. Não sei se a Marlene caiu. Não. Abre o microfone. Isso, vai lá. Estava com o microfone fechado, desculpa. Quando o senhor pediu para a gente visualizar a viúva, né, eu visualizei não só uma viúva, mas um viúvo. Né? Hoje eu li uma reportagem sobre um chefe do pessoal da redação da Al Jazeera, lá na faixa de Gaza, que a família dele toda foi morta num bombardeio num campo de refugiados. E aí ele dizia, na reportagem, ele dizia, a minha vontade é de gritar, 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 gritar o mais alto que eu puder, para ver se alguém nos ouve. Então, vendo essa juíza, né, gritar, bater na porta essa viúva, né, da porta do juiz, eu visualizei não só a viúva, mas também os viúvos da faixa de Gaza. A dor é coletiva. Obrigado, Marlene, muito interessante. Então, pensando nesses corpos e nessas vozes, eu tomei a liberdade de convidar mais uma vez a Alzira para dar um contributo para a gente, né? E eu passo a palavra para você, Alzira. Todo mundo te conhece, mas a palavra é sua, se quiser dizer de onde está falando, de onde seu corpo, seus pés pisam. Boa tarde, boa tarde. Você viu que já temos diferença de fuso horário, né? Aqui são 5h35 da tarde. Então, eu estou contente de estar aqui com vocês. Alguns encontros eu não pude estar pessoalmente, porque por outros compromissos que nem se dependeram de mim, mas que eu tive que participar. Bem, eu acho que falar deste texto bíblico, falar exegeticamente, eu nem vou tocar nisso, porque o mestre está aqui. Mas eu quero falar a partir da minha experiência, experiência que eu estou fazendo aqui em Guatemala. E eu vou compartilhar umas diapositivas, uns slides, mas antes eu quero contar para vocês uma coisa. Ontem, quando eu estava preparando essas palavras para vocês, eu recebi um telefonema de uma irmã de uma congregação bem na fronteira com o México. E ela me pedia uma ajuda para resolver um problema familiar. E ela disse, o meu problema familiar já é conhecido de todo mundo, mas faz muitos anos que eu não encontro solução para isso. Quero ver se você tem uma ideia para isso. E aí ela começou a contar o seu problema familiar. E o problema, resumindo, o seu problema familiar é que elas são uma família grande, uma família de uma área indígena, de raiz indígena, e que é uma família grande com irmãs e irmãos. E a mãe é viúva, e já tem 94 anos. E ela me disse, eu e as minhas irmãs já estamos com problemas de saúde, não damos conta de cuidar da nossa mãe, e pedimos ajuda para os nossos irmãos, porque eles nunca ajudaram com um centavo e nem afetivamente para
para visitar a mãe, para fazer uma companhia, para dizer, oi, mãe, benção, mãe. Nem isso. E aí ela reclamou. E um deles, incrível isso, incrível, um dos filhos que está terminando a faculdade de Direito, já está para se formar advogado, disse para ela, você está forçando demais a barra conosco, irmãos, os homens da família. Eu não conheço nenhuma lei que obriga os filhos homens a cuidar da mãe, do pai, principalmente da mãe. Se eu não conheço nenhuma lei, ele apelou como juiz, né? Como juiz. Esse é o juiz da parábola. Eu não conheço nenhuma lei que obriga os filhos homens a cuidar das mães. Isso é coisa de mulher. Se virem vocês, disse ele para ela. E ela estava muito revoltada e disse, me deu uma luz e tal, e ficou 1 hora no telefone. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, aqui está o juiz da parábola encarnado, carne e osso. Aqui está a viúva, carne e osso. É muito triste sentir essas coisas. Outra experiência minha. Eu acompanho, na verdade, 3 grupos de mulheres. Um é um curso que a gente dá de teologia para mulheres populares. Outro, teologia feminista. Outro é um curso, uma formação, uma tarde por mês, a partir das mulheres do Evangelho. Então, a gente, cada mês, pega uma mulher e aprofunda esse mês essa mulher. Por incrível que pareça, Edmilson, essa mulher foi a mulher desse mês, da viúva. E uma feliz coincidência, Alzira, né? Pois é, uma feliz coincidência. E aí, esse é um grupo. Escutar esse grupo tem muitas mulheres viúvas. Aqui no nosso bairro, depois da pandemia, aumentou o número de mulheres viúvas. E aí o outro grupo que eu acompanho, ele é um grupo de 17 mulheres, um grupo aqui pertinho da minha casa. E elas se chamam, veja bem as coincidências, elas se chamam Mulheres Valentes e Corajosas. Esse grupo está completando 20 anos de rezar o terço nas casas quando morrem pessoas nas famílias. E elas me disseram, irmã, nós estamos reprogramando o nosso grupo, porque já tinha viúvas que a gente vai rezar o terço nas casas, mas depois da pandemia, ou com a pandemia, esse número de viúvas no nosso bairro aumentou assustadoramente. E eu fico pensando na resistência das mulheres. Né? Aumentou assustadoramente. Então, agora nós estamos também fazendo comida e vendendo, elas fazem comida e domingo vendem na esquina ali, para ajudar essas mulheres viúvas. E aí ela disse, a gente precisaria de uma formação sobre o luto, porque essas mulheres viúvas, elas estão tão sozinhas e tão desanimadas
muitas delas não são idosas, são meia-idade, 2 são jovens, perderam seus maridos e têm que levar a vida adiante sozinha. E aí, aqueles que são, 2 que são empregados, que eram empregados, a firma não quer dar os direitos delas. Veja a viúva da parábola. A firma não quer dar os direitos do marido que faleceu. E aí elas não têm a quem apelar, não têm condições de pagar um advogado. Então, é uma procissão sem fim, é uma via sacra nesses órgãos públicos para ver se consegue algum direito que elas têm. E não são todas, porque a maioria nem isso, são analfabetas e não tem condições de chegar até um juiz, até um órgão público. E elas me disseram, irmã, a gente quer que você ajude a gente a trabalhar o duelo. O duelo, para nós, aqui, para o Brasil, é o luto, trabalhar o luto. Aqui se chama duelo. Então, vamos marcar um encontro. E aí apareceram 58 mulheres para trabalhar o luto. Um montão dessas mulheres viúvas. E eu comecei a escutar a história de cada uma. Eu confesso para vocês, eu não resisti. Não tinha como não chorar. De escutar essas histórias. De ver mulheres aqui, o analfabetismo entre as mulheres é muito alto. A desnutrição é muito alta. E elas são totalmente submissas. Muitas dessas mulheres, o marido sai de manhã e deixa um dinheirinho para elas comprarem a comidinha do dia. E com criança, muitas delas. Então, é uma submissão, uma opressão. Eu fui no mercado, na feira, aqui para baixo da nossa casa, e observei uma delas fazendo compra. Sabe o que ela comprou? Ela comprou uma cebola e um tomate. Sabe? Então, eu fiquei pensando, eu estou, assim, em crise com isso, sabe? Então, eu falei, não, tem que ajudar essas mulheres a fazer alguma coisa. Então, formamos uma equipe, desculpe. Tranquila, Alzira. O telefone que toca ajuda até desculpe. A gente também sentir a emoção com você, né? Fica tranquila. Oi, Kátia, eu estou numa aula aqui, num encontro. Eu posso te chamar daqui a 1 hora, mais ou menos? Tá bom, obrigada. Tá bom, tchau. Abraço para a Kátia. É a Kátia aí de Blumenau que me chama. Então, o que eu estava falando, meu Deus? Você falou a partir da experiência da mulher, que só pôde comprar um tomate e uma cebola. O que nós podemos fazer? Vamos formar um grupo. Então, eu convidei 5 amigas minhas que são psicólogas, 2 que são médicas, uma que é terapeuta de terapias assim, de cura, e 2 teólogas, e uma que é da pastoral familiar. Falei, vamos fazer uma equipe para a gente fazer uma tarde de formação por mês
com essas mulheres, escutá-las, alimentar a espiritualidade dessas mulheres, fortalecer, porque e algumas tiveram que ser encaminhadas, inclusive para o hospital, para cirurgia, outras estão fazendo terapias. Isso só para dizer um pouco do clima e do ambiente no qual eu estou envolvida aqui, com essas mulheres. E para o próximo ano, esse grupinho de 17, 20, elas me chamaram para fazer uma formação especial para elas. Elas disseram, irmã, a gente precisa de uma formação, nós assistimos as viúvas, essas mulheres que estão desamparadas, e elas me disseram uma coisa que eu quero que vocês reflitam, que pode também ser o caso da viúva do Evangelho, ou de outras tantas viúvas. Elas disseram, porque nós não temos só viúvas de marido morto, nós temos também viúvas de marido vivo. E o marido simplesmente sumiu, desapareceu. E elas ficam aí, viúvas, com filhos, sozinhas, desamparadas. Então, eu falei, bem, vocês querem uma formação? Vamos estudar o texto, e puxei a Tabitá, de Atos dos Apóstolos. Creio que vocês conhecem a viúva Tabitá de Atos dos Apóstolos, que é uma viúva que assistia a outras viúvas, inclusive fazia até roupas para as viúvas e tal. E Atos dos Apóstolos diz que essa viúva, quando morreu, as viúvas chegavam e choravam no velório, e dizia, ela que nos assistia, ela fazia roupa para nós outras, ela fazia isso, ela nos apoiava. E Pedro, o apóstolo Pedro, ressuscitou Tabitá e devolveu Tabitá às viúvas. Essa história está no Atos dos Apóstolos. Quando elas tomaram conhecimento desse texto de Atos dos Apóstolos, elas disseram, aqui está a nossa padroeira e a nossa patrona, elas dizem aqui, nossa... Aí, nem sei como é que se chama mais em português aí. Nossa... nosso modelo. E a nossa protetora. E a nossa inspiração. Nós vamos agora tomar Tabitá como a patrona do nosso grupo. Então, só para vocês verem como entre as mulheres há uma sensibilidade muito grande em relação a outras mulheres, principalmente mulheres viúvas. Este fato não é só aqui em Guatemala que ocorre. Ocorre também no Brasil, ocorre em outros lugares, né? A sororidade entre as mulheres, e eu não quero dizer que não possa haver também solidariedade dos homens, pode e deve haver, e há também. Mas eu quero destacar hoje o protagonismo das mulheres. Das mulheres. Essa viúva, quem podia ser essa viúva? Bem, vocês aí nos dois textos da Odja e no texto da... Oi, Deus. Ivone Rischheimer. Ivone, eu ia dizer Heide, não é a Heide, é a outra pastora. A Ivone. Aí tem muita inspiração para o trabalho das mulheres, com as mulheres e a resistência das mulheres. Eu chamo a atenção, primeiramente, no nível da fé. Eu chamo a atenção para algo desta parábola que nunca se destaca. Ou eu, pelo menos, só escutei isso em grupo de mulher. Nunca escutei numa missa, numa homilia, em nada. Que é
Jesus, nesta parábola, coloca uma viúva como modelo de espiritualidade, de fé, de resistência. Para quem? Para mulheres? Não. Para os discípulos. Para os discípulos. Ele está falando para os discípulos. E dizendo, veja, a forma de se dirigir a Deus não é a do fariseu, é de uma viúva, é de uma mulher. Uma mulher pode inspirar espiritualidade para os homens. É o caso desta viúva. Ela inspira espiritualidade. Sabe por que eu destaco isto? Porque na história da igreja, são sempre os homens que produzem bens espirituais para nós, mulheres, os varões de igreja, os sacerdotes, os bispos, que produzem bens espirituais, e eu estou dizendo bens espirituais, a Eucaristia, sacramentos, outros sacramentos, sempre eles que produzem. Nós somos destinatárias dos bens espirituais deles. E Jesus aqui inverte a história. A mulher é exemplo, é modelo, é inspiração de espiritualidade para os homens. Para los varones, se disse acá, para los varones. E isto não é comum na nossa igreja, e tampouco nas igrejas evangélicas. Vejam vocês, por exemplo, nas congregações religiosas femininas, quantas mulheres são apresentadas como fundadoras de congregações masculinas? Vou repetir. Quantas mulheres são apresentadas como fundadoras de congregações masculinas? Você conta no dedo. Conta. Quantos homens são apresentados como fundadores, como modelos de espiritualidade, de inspiração para congregações femininas? Está cheio. Está cheio. A igreja está cheia de congregações fundadas por homens que inspiram a espiritualidade das mulheres. Eu questiono isso a partir desta viúva. Será que... vocês podem me dizer, mas Santa Teresa fundou também mosteiros masculinos, porque a Brígida de Suécia também fundou, porque Concepción Cabreira de Armida também fundou uma grande família religiosa no México e tal. Isso é um caso aqui, outro lá. Olha a dificuldade neste sínodo dos bispos, quando a dificuldade eu não estou mostrando dentro do sínodo, a dificuldade fora do sínodo, dos conservadores que não querem aceitar as mulheres como produtoras de bens espirituais. Por exemplo, mulheres ordenadas, que podem celebrar, que podem ministrar os sacramentos e tudo mais. Então, vocês vejam bem, essa viúva, para mim, ela dá pano para manga. Ela dá pano para muita conversa. E eu quero agora compartilhar Posso compartilhar, né, Edmilson? Pode sim. Aqui no Brasil a gente americanizou, tudo chama de slide. Slide, né? Aqui é diapositiva, ou apresentação. Vocês digam se vocês veem a minha diapositiva. A gente já vê.
E está ótimo em tela cheia já. O juiz injusto, a viúva e a fé. Isso, eu estou partindo de uma visão comum, de uma visão que está na internet, que está por aí, que está nas homilias e tudo mais, né? Esse juiz, o Edmilson pediu para a gente imaginar essa mulher, que cor ela é, que idade ela tem, qual seria a sua situação. Essa mulher é rechaçada pelo juiz, e essa mulher volta outra vez, insiste, e é outra vez rechaçada. E vocês já podem ir imaginando nas nossas igrejas, nas nossas paróquias. Agora eu venho para a nossa realidade de Guatemala. E esta foto é dessa semana passada. Dessa semana passada. Nós estamos vivendo aqui em Guatemala, já faz mais de 20 dias, um levante dos povos indígenas que vieram para a capital. São mais de 60 povos indígenas que vieram para cá e estão se revezando aqui, grupos e grupos, e nós estamos também levando comida, levando roupa, levando água e outras coisas mais, e também celebrando com eles. E são 3 religiões: religião maia, religião aos evangélicos, porque muitos indígenas são evangélicos também, e católicos. E eu fiquei imaginando, quando eu fui aí no centro da cidade, diante do Ministério Público, pelas injustiças de um grupo de juízes e de uma juíza, que é a chefa do Ministério Público. É pura corrupção, e aí eles chamam de pacto de corruptos, com narcotráfico, com tudo que vocês podem imaginar de pior que pode existir. O governo atual está cheio disso. E o governo que foi eleito, eles não querem permitir que ele assuma. Então, estão fazendo de tudo, inclusive para acabar com o partido do presidente que foi eleito. E a mulherada foi para a rua. As viúvas, muitas viúvas. Essas viúvas perderam filhos. Elas gritam. Eu não vou aqui, o Edmilson já falou, eu não vou expor, porque também vocês já leram no texto, quais são os... Aqui eu estou simplesmente transcrevendo a Ivone, quais seriam as motivações dessa viúva, qual seria a sua situação, o que é, não se diz no texto o que ela está exigindo. Não interessa. Não interessa, porque a gente sabe que, historicamente, a causa das viúvas ou é para os seus próprios filhos, ou é para netos, ou para si mesmas. E eu, quando vivi em Belo Horizonte, eu cansei de acompanhar mulheres da favela, que a nossa casa ficava a uns 500 metros, mais ou menos, de 2 favelas, entre 2 favelas. E as mulheres vinham na minha casa: irmã, vamos comigo no necrotério, no ML. Vamos comigo. Por quê? Para reconhecer o meu marido que foi assassinado. Para reconhecer o meu filho. Tenho que ir. Vamos comigo, irmã. E a gente ia. Outra vez: irmã, me dê uma flor da sua casa aí, do seu jardim, a gente tinha muitas rosas, para me levar para pôr em cima do caixão do meu filho que foi assassinado, ou do meu marido que foi assassinado. Esse era o pão nosso de cada dia aí em Belo Horizonte, quando eu vivia aí. Era muito comum isso tudo. Então... Ô, Alzira. Sim. Você passou no slide anterior, Ah. esse do Hipopiazen,
Você vai comentar ou a gente pode olhar, comparar nossas traduções do versículo 5? Eu estou aqui. Sim, claro que você pode comparar. E é bom que você compare. Esse texto aqui? Eu queria assim, dando uma paradinha, se a gente pode abrir nossas Bíblias, todo mundo aí, ver as traduções que a gente tem para Lucas 18, o final do versículo 5. Porque a Manô, no trabalho dela, diz que foi uma descoberta para ela. E aqui nós temos alguns problemas de tradução. Aí, no slide anterior, no seguinte, eu acho, você fala. Aí, mais um. Aí, exatamente. Segundo parágrafo. Esse é o texto da Ivone. Isso, você retira dali, né? O termo grego, hipopiades, significa um tremendo tapa sobre os olhos que deixa aquela marca roxa característica. E aí, então, Manu, quando você falava, o que o homem tem é o medo de apanhar da viúva. Só que as nossas traduções, Nair, não sei se permitem isso. É isso que eu queria comparar. Por exemplo, alguém está com a Bíblia da Ave Maria aí? Vamos ver as traduções que a gente tem. A gente vai abrindo e lendo. Porque as traduções mais atualizadas, de tanto as mulheres protestarem contra esse texto, estão se corrigindo. Mas esse é um texto muito sacana na hora de traduzir. Então, por isso que eu queria comparar. Verso 5, Lucas 18, 5. Quem abre e lê, para depois a Alzira continuar. Posso ler? Lê sim. Todavia, como esta viúva me importunava, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Olha a sua tradução. Essa viúva vai acabar me molestando. O que é molestar? É ficar incomodando? É dar uma moléstia, né? Qual tradução foi a sua, Ágata? A minha é Missão da Sociedade Bíblica do Brasil. Da Sociedade Bíblica. João Ferreira de Almeida, não há a boa tradução do Almeida. Esther, você ia falar? A minha diz, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E me importune muito. Vai ficar. Aí você tem aquela ideia da viúva que está lá pedindo, implorando, né? Que me importune muito. Olha a tradução. A gente já viu que o verbo no grego significa deixar o olho roxo. É isso que está escrito no grego. Matilde, você está aí no México, um pouco vizinha ao norte da Alzira. Lê para nós, depois a Laura. Vai lá, Matilde. Somos vizinhas. Diz aqui, visto que esta viúva está me importunando, eu lhe farei justiça para que não me esbofeteie. Olha a sua tradução. Aí você tem o texto de acordo com o grego. Muito obrigado, Matilde. Que bom que você conseguiu estar ao vivo com a gente. Laura, você ia ler também, Laura? Sim. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém, que também utiliza o verbo esbofetear, né? Contudo, já que essa viúva está me dando fastio, vou-lhe fazer justiça para que não venha, por fim, esbofetear-me. Eu tenho uma Bíblia nova que eu comprei sábado, é a nova tradução das Paulinas. Certo. Mas não vem esbofetear, não venha me causar dano. Causar dano. Eu acho que foi o Matias Grenzer que traduziu. Eu recomendo essa Bíblia, porque é a primeira edição em português que nós temos mais de 5 mulheres colaborando na tradução. Por isso que eu comprei. A gente só tinha a nova edição pastoral, que tinha a Toninha. Agora, nessa, nós temos várias mulheres. Enquanto depois eu vou ver quem traduziu, pegar ela aqui para ver quem foi que traduziu o Evangelho de Lucas. Para mim, não está boa a tradução, não. Antes de devolver a palavra para a Alzira, Annalise, você tem outra tradução? Tenho. De uma Bíblia que eu achei aqui, Bíblia Mensagem de Deus. Como esta viúva me incomoda, vou fazer-lhe justiça, senão ela não para de me aborrecer.
Ah, coitadinha. Ai, fica me aborrecendo. Vocês viram como é que as traduções são maldosas? Vocês, mulheres, aborrecem os homens, né? Desculpa, Alzira, mas acho que era... Não, Como estava aí na tela, eu foi achei que muito era... bom. E é bom que você vai interferindo. Eu vou passar adiante, porque eu quero mostrar outras imagens de resistência das mulheres. Eu quero primeiro comentar aqui. Este é um comentário meu. Com esta parábola, nós mulheres recebemos um legado cheio do poder. Não, esse outro que é minha. Cheio do poder da persistência, do enfrentamento de determinadas situações, da resistência e da ação protagonista. Mas essa herança é muitas vezes ignorada. Isto é a Ivone que está falando. E a Odja também. A slide seguinte, que é um comentário meu. Então, é preciso que a gente tome consciência que sozinho não se resolve muita coisa. Temos que organizar-nos. E aqui esse comentário me chamou muita atenção. Essa viúva é protagonista em duplo sentido. Mostra a nós, mulheres, eu creio que mostra a qualquer pessoa que precisamos de conhecer os nossos direitos e tomar as medidas necessárias correspondentes à situação. Todos vocês sabem que no Brasil existe uma lei que aqui não existe. A gente sonharia que existisse uma lei um pouquinho parecida, que é a Lei Maria da Penha e outras leis que garantem direitos das mulheres no Brasil. Aqui são muito poucos os direitos garantidos por lei das mulheres. Então, as mulheres têm que se unir, ir para a praça, ir para as ruas, e é o que a gente faz. Eu me junto a esses grupos e vamos para as ruas, vamos para as praças, né? Então, outro aspecto, aqui é um comentário meu, a espiritualidade que nós, mulheres, vivemos é tecida com autodeterminação, coragem, muita paciência, muita confiança em nós mesmas e no Deus da vida. Eu não gosto dessa palavra, ela era uma mulher de fé. Era uma mulher de luta, é uma mulher de garra. Agora, ela tinha confiança em Deus também, mas ela tinha confiança em si mesma. Se ela não tivesse confiança em si mesma, se ela não conhecesse o seu direito, ela não voltaria tantas vezes a encher a paciência desse juiz. E, inclusive, ameaçar. Ele podia saber que ela, para o texto dizer para ela não me dar um tapa na cara, essa viúva não é qualquer viúva assim, passiva, não. Então, Jesus cita essa mulher como exemplo. E ela consegue justiça não porque comove o coração do juiz, não. Coitadinha, nada disso. Ela consegue justiça por sua persistência, por sua resiliência e confiança. Confiança em si mesma, confiança nos seus direitos e confiança em Deus, evidentemente. Agora, eu chamo a atenção para um detalhe. A persistência, a resiliência dessa mulher é uma característica clara da espiritualidade feminina. Não quero dizer que os homens não tenham isso também, mas eu estou destacando as mulheres hoje aqui. A espiritualidade feminina nasce de uma longa experiência, que é essa espera silenciosa da vida que surge nos nossos úteros, nos nossos ventres de mulheres. Nós, mulheres, adquirimos aquela sabedoria, aquela resistência que nos faz
resistir, persistir, permanecer, esperar contra toda a esperança. Por quê? Porque as mulheres têm experiência disso. O que é esperar 9 meses, com muitos riscos? Sabemos, todas sabem disso, todos sabemos que uma gravidez não é uma coisa tranquila para muitas mulheres, mas muitas mulheres sabem dar a volta por cima e seguir adiante. Então, a conclusão que eu tiro é esta: ao acolher e nos deixar mover pela força da Ruá divina, sem desanimar, por causa de bloqueios, de negações, vamos observando as brechas pelas quais nós podemos entrar, conquistar espaços, abrir portas, ampliar caminhos, seguir em frente. Essa é a minha conversa de toda semana aqui com as mulheres. E é bonito ver, nos primeiros encontros que nós tivemos, primeiro encontro em fevereiro é uma tarde por mês. Primeiro encontro de fevereiro, os primeiros encontros era muito choro, muito choro. E a gente tinha que fazer dinâmicas de cura, de integração, e aí as psicólogas ajudaram muito. Depois fomos passando da mulher encurvada para a mulher, para Berenice, a mulher com hemorragia, depois passando para a mulher Cirofenícia, que queriam calar a boca dela, depois para a Samaritana, que também conquista a sua identidade. E aí fomos... Quando chegamos nesta mulher, é muito riso, muito, a mulherada dá gargalhada até dizer basta. Por quê? Elas se encarnam nesta viúva. E o medo deste juiz, e elas dizem, não, muitas delas contam exemplos da sua própria vida, de experiência, quando elas têm que se apresentar diante do juiz por uma separação, por exemplo. Porque o marido não quer repartir os bens, porque um montão de situações. Então, eu já fiz menção a isto, eu quero voltar aqui. Este juiz, aqui eu vou traduzir para o português, me está começando a dar la lata a esta mulher. Então, dar la lata, dar um tapa na cara, tirar minha paciência, mas eu não posso, porque é perigoso. Agora, aqui, eu vou mostrar umas imagens. Este é um grupo de viúvas dos maridos que foram assassinados na ditadura militar aqui, durante 30 anos de conflito armado e ditadura militar aqui em Guatemala. Essas mulheres, todos os anos, elas fazem o mesmo ritual, porque o exército somou os maridos delas, são desaparecidos. Elas querem resgatar e saber onde estão enterrados seus maridos. Todos os anos se repete a mesma coisa. E aqui elas estão diante do Ministério Público. Elas vão diante das autoridades. Eu quero que vocês contemplem algumas imagens agora. Vejam o rosto dessa mulher como está. Agora, o bonito. Não vamos falar só de tragédia, vamos falar da força das mulheres, de muitas dessas mulheres viúvas. Essas fotos são desta semana, aqui na capital. As mulheres que
levantam a sua voz contra esses juízes. É um grupo de juízes e uma juíza também, 2 juízas e um grupo de juízes que estão levando o país para a fossa. E estão aqui nas ruas, essas mulheres. E aqui, então, eu quero refletir com vocês uma tática diferente. Que bofetada as mulheres podem dar na cara da sociedade machista, patriarcal, de autoridades? Aqui vocês estão vendo, esta mulher, esta é a chamada vara sagrada do poder de autoridade ancestral que elas recebem. Tem muitas mulheres aqui em Guatemala que são autoridade nos seus povos. E esta é uma delas. É uma autoridade indígena, advogada, e as mulheres agora têm outras formas de dar um tapa na cara. É enfrentar, se estudar, se preparar, enfrentar as autoridades. E é bonito de ver, as ruas de Guatemala se encheram dessas mulheres essa semana. Se encheram. Aqui vocês podem ver de outros países também, porém, aqui é República Dominicana, mas aqui é Guatemala essa semana. Vejam aqui vocês, esta vara, que se chama um bastão, se chama vara do poder ancestral. Aqui, todas essas mulheres são líderes ancestrais, todas aqui na capital com a sua autoridade. A vara é o símbolo da autoridade, do poder, da voz. Então, essas mulheres, vejam vocês aqui com a sua vara na mão, com a sua vara, elas estão aqui é o grupo, o Conselho Man, que é um dos povos indígenas que foi massacrado no tempo da ditadura militar, junto com outras autoridades indígenas, estão todos acampados aqui. Aqui, veja, o grupo das líderes. Aqui está escrito, nesta manifestação, nesta greve, neste paro, dizem que somos delinquentes, porque estamos ocupando as ruas, estamos impedindo o trânsito, porque as rodovias do país estão todas fechadas. Isso faz 20 dias. Então, agora, nas eleições, somos cidadãos, porque eles vêm buscar o nosso voto. Essas mulheres, muitas delas são viúvas, não todas, mas muitas. Agora, todas são líderes, e líderes de associações de mulheres indígenas. Veja aqui já é outro povo indígena, esses são os quequis. Você distingue pela forma de vestir. Veja, a autoridade, a mulher autoridade indígena, as mulheres que levantam a sua voz, e a voz dela tem o mesmo poder para enfrentar o Ministério Público aqui. Guatemala exige respeito à democracia. Elas vão para as ruas, para os seus direitos. Veja aqui, as jovens indígenas já entrando nessa luta também. Não só. Posso fazer um comentário exatamente diante dessa imagem, Alzira? Claro. Você faz a mesma pergunta, eu também fiz, né? E várias vezes, quando eu pergunto nos encontros, fecha os olhos e imagine a mulher, a viúva que vai enfrentar o juiz, muita gente imagina uma senhora velha, idosa, e a gente sabe que tem. Agora, a gente sabe que a realidade da Palestina, no primeiro século, como também a realidade da América Latina, é de viúvas muito jovens, que perdem seus maridos, como você vem dizendo, na guerra, na fome, né, e etc, etc, né? Então, emblemático que, na maioria das vezes, a gente não pensa em juventudes, sejam viúvas no sentido estrito da palavra, sejam viúvas que lutam por seus direitos. Obrigado por trazer essa imagem. Sim. Então, aqui não somos nem de direita, nem de esquerda, somos dos de abaixo, e vamos por los de acima, de arriba,
a força dela. Resistimos porque queremos um país digno para viver. Aqui fora a juíza Consuelo Porras, fora o juiz Corruchiche, fora o juiz Orellana, fora o Monterroso. São mulheres levantando a voz contra os juízes, porque quem está dominando aqui em Guatemala agora são os juízes. A justiça está contaminada, está corrompida. A política está judicializada. Essas mulheres abrem as suas bocas e vão para a rua. E o país inteiro, não é só aqui na capital. No país inteiro. Estamos frente a um golpe de Estado em marcha, disfarçado de investigação penal. E isso tudo por esses juízes. Só o povo salva o povo. Veja aqui. Vejam as líderes indígenas aqui, as autoridades indígenas, cada uma com seu bastão diante do Ministério Público, dizendo, se você juíza, se vocês juízes são autoridades, nós também somos. Nós também somos. E não dá para compartilhar tudo aqui, não. Os documentos que eles estão produzindo, os vídeos, é uma coisa assim... que faz meditar, rezar, chorar, se indignar. Quem é esta jovem indígena que está aqui no meio desta fileira de manifestantes? Veja, essa jovem que está com seu bastão de autoridade indígena, uma jovem, ela foi escolhida como a rainha dos povos indígenas. Mas não é rainha de beleza. É rainha, nos povos indígenas, só elegem uma jovem assim quando ela já deu provas de lutar pela sua comunidade, de lutar pelos direitos do seu povo. Aí ela pode receber esse título e recebe a vara de autoridade. Ela é jovem, mas ela tem autoridade da mesma forma que os outros têm autoridade. É muito interessante. Então, eu não sei se, Edmilson, você quer completar, por favor? Ou os companheiros e companheiras também. É muita coisa para compartilhar, não dá para compartilhar tudo, não. Mas o que me chama a atenção é a força, sobretudo, dessas que perderam os seus maridos, seus filhos, aqui na Catedral de Guatemala, da capital. Um arcebispo que morreu assassinado também, martirizado, ele mandou, quando terminou o conflito armado, ele mandou fazer uma pesquisa que se chama A Voz da Verdade, para ver onde estão enterrados, porque foi um genocídio. Os 30 anos de ditadura aqui, desapareceram povos indígenas inteiros, comunidades inteiras. E até agora, estão encontrando valas cheias de ossos. E essas mulheres, elas estão firmes. Se uniram, se organizaram em grupos, em associações de mulheres indígenas. É uma coisa espantosa de ver a persistência dessas mulheres. Porque são mulheres acostumadas ao sofrimento, à resistência, à dor. Então, elas não arredam o pé. E eu me fortaleço, na minha espiritualidade, eu me fortaleço aí com elas. Gratidão, Alzira. Muito, muito bom. O Beto pediu a palavra. Beto de Manaus. Quando a Alzira estava partilhando os slides, né, e naquele momento que ela falava da
das mulheres, né? Essa característica específica própria das mulheres, que acho que a gente, homem, não tem, nós somos meio abestados, do tempo, né? Quando ela falava o tempo certo, em todos os sentidos da vida, da gestação, todos esses momentos. E quando elas vão manifestar, fazer algo, dizer alguma coisa, é o tempo certo, é o tempo que foi maduro. E aí a gente compara, me vê a imagem da semente botada na terra. A semente não nasce de qualquer jeito, não nasce quando a gente quer. Ela nasce no tempo dela. Na terra, ela fica ali, né, recebendo toda a força para poder, então, no tempo certo, ela emergir, ela surgir, crescer e tudo mais. Então, essa imagem, esse momento assim, muito, quando a Alzira partilhava, né, veio muito essa reflexão, né, de agir no tempo certo. Acho que essa característica, essa especificidade da mulher, que percebe isso, que eu acho, assim, olhando para a gente, nós homens não temos isso, a gente fala as besteiras, ou sei lá, não amadurece para agir na hora certa. Talvez essa falta, vamos dizer assim, de sintonia, de sincronia entre o homem e a mulher no sentido da luta, da busca de algo a mais, de direitos iguais que sejam para todas as pessoas, falta, acho que essa sincronia, do tempo, né, que as mulheres têm e sabem agir no momento certo e como a viúva e consegue. Por quê? Porque o tempo estava exato, estava no momento maduro para agir e então acho que é um pouco isso, né? Obrigado, Beto. Obrigado de coração. Se tiver mais alguma reação, aqui tem tranquilo, mas a gente quer reagir um pouquinho às imagens que tocam nossos corpos conversando em grupo. Semana passada não deu certo, hoje vai dar, né? 20 minutos para uma partilha, porque é muito rico, e se a gente for falar aqui, poucas pessoas falam. No grupo, todo mundo fala um pouquinho. Então, vamos ter duas pistas, já vou projetar aqui para a gente conversar no grupo. Repito, não é camisa de força, só para a gente aprofundar lá. Vamos conversar a partir disso daqui, por gentileza. O que é que mais me chamou a atenção? Na conversa e nas imagens partilhadas hoje. Depois, essa mulher é modelo de espiritualidade. Jesus contou uma história para ensinar um modelo de espiritualidade e a Alzira enfocou. Como é que eu sinto, como é que eu avalio a minha espiritualidade? E eu estou diferenciando espiritualidade de vida de oração, né? Espiritualidade é muito mais amplo diante dessas reflexões. São essas duas perguntas que vão nortear, eu coloco lá no grupo já isso aqui, se alguém não pegou, no grupo do WhatsApp, e a gente vai conversar um pouquinho em pequenos grupos. Alzira, a gente sabe que você também tem como. Se não puder ficar, que você está com visita, aí na sua casa, a gente segue, colhe e partilha com você depois. Se você puder ficar, a casa vou ficar um pouquinho, Elas estão começando a reunião agora aqui, estão começando meia hora atrasada, então... Tranquilo, então. Vou ficar um pouquinho aqui, depois vou ali com elas também. Ok. Lembrando o de sempre, olha, fiquei sozinha, caí, faz a sua reflexão, não se preocupe com isso, tá? Se não deu, aguarda um pouquinho, a gente volta. Estamos indo para as salas. 20 minutos. 10 para as 9 a gente volta. Alguém ainda indo para a sala? E se você está vendo a gravação, então pode correr 20 minutos agora, tá bom? Dona Suzana.
Também está indo para a sala. Ok. Karina conseguiu ir para a sala. Tá ótimo.
E cá estamos de volta. Para quem também está acompanhando a gravação, vamos mais 10 minutos. Não passe de mágica. Né, Annalise? A gente passa a rasteira, a gente cai de uma sala para outra. Não tem jeito, não. Eu vou pedir para... Eu dei uma passadinha nos grupos, a gente não tem tanto tempo, a riqueza é do grupo. Só queria que a Glóvia, se você puder retomar, Glóvia, que vocês estavam falando no grupo, duas coisas que eu acompanhei no final ali. O estereótipo de viúva e se a viúva foi sozinha. Você pode comentar isso para nós, Glóvia? Opa! Ué, a gente estava conversando lá que quando a gente pensa em viúva, a gente pensa uma viúva velhinha, não é assim? Bem mais idosa, uma velhinha, uma senhora que é dona de casa, né? Mas que essa aí era aquela briguenta mesmo, né? Então, geralmente as senhorinhas, pessoas mais velhas, elas geralmente são assim mais firmes, né? Pelo menos as que eu conheço aqui na minha região, parte das minhas avós, né? Minha mãe mesmo, que já é uma senhora, mas são relientinhas, tá? Então é esse estereótipo. Aí, agora não, agora vendo aí até as imagens da Alzira, né? Que ela nos apresentou e as falas dos nossos amigos, né? A gente percebe, não, viúva. Hoje até nós temos viúvas até muito novas, né? Sem contar o que a Alzira falou, as viúvas de maridos vivos, né? Mas o estereótipo é realmente uma senhorinha, né? E é a questão da espiritualidade, né? Apresentar a viúva, e agora não só idosa, mas a viúva em si, aquela desamparada, como um modelo de espiritualidade da resistência, espiritualidade da persistência, do insistir, de brigar e correr atrás dos seus direitos. Essa espiritualidade para mim foi apresentada hoje, sinceramente. Por mais que eu percebia que a viúva era persistente, mas eu não colocava ela, o resistente e lutadora, eu não colocava ela como espiritualidade. Achei muito bonito isso. Eu agradeço. Muito obrigado. Eu vou acrescentar algumas coisas, acho que assim, talvez até atrapalhe a riqueza daquilo que a Alzira partilhou, né? Mas para a gente aprofundar. Aqui tem uma palavrinha escrita cheira, ou cheira, em grego, que é o termo viúva. E aí eu puxei só na obra lucana o quanto esse tema volta. Pode até ser que a redação final do Evangelho também queira apresentar o cuidado com as viúvas e tudo mais, mas a gente tem vários textos. A Ana, que é a viúva que anuncia Jesus no templo, o menino no templo, o Jesus, quando chega na sinagoga de Nazaré, lembra o texto da viúva de Sarepta. A gente já viu a história da viúva de Naim, né, no começo do nosso encontro, lembrando com a Angélica, da música do Chico Buarque. Hoje estamos na viúva que enfrenta o juiz. Tem aquela história da viúva que vai depositar as moedas no templo, né? Na sequência, Lucas 21. Então, é um tema que dos evangelhos é o que mais fala das viúvas. Agora, não estou querendo fazer fechamento, não, tá? Eu passei para vocês aquele livro do Snodgrass, né? E ali ele tem uma coisa interessante, porque a gente automaticamente liga essa parábola com o tema da oração, porque o autor faz isso, o redator do evangelho faz isso, né? Mas eu queria pedir, Beth, você pode ler o que eu estou destacando aí? Sim. Aqui no slide mesmo. Tá. Sobre as parábolas de Lucas 18. As parábolas deste capítulo não se referem tanto à oração, mas principalmente ao Deus a quem oramos e às atitudes que devemos ter ao orar. A ênfase na oração está no caráter do Deus a quem oramos. Estas parábolas enfatizam que Deus é misericordioso e ávido para ouvir as nossas orações, sem deixar de ser um Deus de justiça. Estas parábolas nos ensinam que Deus está ávido em nos ajudar e em nos perdoar. Elas são parábolas de estímulo,
Por outro lado, Lucas não está nos ensinando que seremos capazes de mudar a vontade de Deus, se importunarmos os seus ouvidos a exaltar. Eu quis pegar um livro que é clássico, não é nem um livro assim de uma feminista, né? Nem um livro da teologia da libertação, um livro clássico de exegese, para a gente também olhar que, mesmo uma exegese tradicional, quer apontar um outro olhar. Ah, insiste. Não, não é isso. É, primeiro, um Deus, uma divindade que é diferente, que se nos apresenta, mas principalmente a nossa atitude. No caso da viúva, uma atitude de exigência de direito, de exigência de justiça. No caso do samaritano, atitude de humildade, diante da grandeza da divindade, né? Aí, o mesmo autor, cuja imagem está aí, vocês têm esse livro em PDF, não está chamando a repetição, né? Por isso não contraria o que Jesus orienta lá. Não usem tantas palavras no Sermão da Montanha em Mateus. Pelo contrário, é uma forma de viver. Gostei, Cláudia, que você destacou. Uma espiritualidade, como dizia a Alzira para nós, né? Agora, acho que fica essa pergunta. A imagem que a gente produz, e a Alzira foi fenomenal, porque se a gente vai para a internet, é isso que a gente vê, né? Que a Alzira mostrou. E a viúva velha, a viúva ironizada, sempre de joelhos, né? Não, de vez em quando, essa daqui está ameaçando uma bofetada, né? Olha só. A viúva velha de novo, né? A viúva implorando, quer dizer, a viúva de joelhos, mas eu quero mostrar uma imagem aqui, além daquelas que a Alzira já mostrou para nós. Não sei se alguém se lembra dessa foto. Isso foi em 1989, em Altamira, no Pará. Foram várias fotos feitas neste momento, quando se discutia naquele ano a construção da usina de Belo Monte, ainda na época chamada Cararal. Depois até o governo Lula Dilma apagou o nome Cararal e ficou só Belo Monte, né? Porque a gente precisa saber que foi o governo Lula e Dilma que construíram Belo Monte. Porque a Tuíra conseguiu, com esse gesto aí, eu vou mostrar uma foto mais de perto, parar a obra por 10 anos. Claro que a imprensa pegou e jogou para o mundo, olha como os indígenas no Brasil são violentos. Violento é o capital que fez uma hidrelétrica que matou milhares de indígenas, que inundou a terra de milhares de indígenas, né? Essa é a viúva que enfrentou o juiz. Entre tantas que a gente conversou e viu, essa é uma imagem. O juiz aqui, na verdade, que está no lugar, é o presidente da Eletronorte naquela época, né? José Muniz Lopes. Não sei se vocês se lembram. O Antônio se lembra dessa imagem, ajudou a recuperar, inclusive, num dos encontros aí com a gente, né? É um ato de violência? Olha só, engraçado. Quando os homens praticam a violência, a gente não tem... Nossa, como eles foram corajosos, né? E quando a mulher fazendo a leitura do texto, a gente não entende que é um modelo de espiritualidade. Muito obrigado. Eu vou encaminhar o encontro para a gente ser fiel ao nosso horário na leitura dos textos. A gente falou que semana que vem é finados, mas a gente vai se encontrar. Tem bastante gente aqui na sala hoje. Se você não puder, depois vê a gravação, porque tem bastante coisa. A gente quer dar uma olhadinha nessas parábolas que vão falando agora do fim dos tempos, né? Chamadas parábolas escatológicas, que estão em Mateus 25. E tem as 3 parábolas destacadas no capítulo 25, a gente não sabe nem como chamá-las, né? As virgens imprudentes e as virgens prudentes. Eu estou chamando aí as 10 jovens, prudentes cada uma à sua maneira, e um noivo que exclui. Exclui com essa ainda, está bem excluído esse noivo aqui hoje. O noivo que exclui as 5, né? Depois a gente tem a parábola dos talentos, que são enterrados, o que a gente faz com os talentos, e a parábola das ovelhas e dos cabritos, chamada do juízo final aí. Eu quero também fugir
nomenclaturas clássicas das parábolas para a gente poder, inclusive, jogar outras perguntas para o texto, só o nome, né? Se eu já rotulo 5 jovens prudentes, 5 jovens imprudentes, estou jogando jovem contra mulher, e o homem chega e faz o que quer depois, né? Essa parábola merece uma conversa boa. As 10 jovens. E junto com elas, eu convido também a gente a ler, nesse bloco todo, aquela parábola em que as pessoas trabalhadoras, chega de manhã, outras 4, 5, e todas recebem o mesmo valor. É esse bloco que a gente vai conversar para a semana que vem, já em finados. Eu quero agradecer, já vou fazer isso aqui, jogar lá no grupo, que a gente já tem isso. Quero agradecer a cada um e a cada uma. Foi muito rico, mais uma vez agradecer a Alzira, agradecer os cumprimentos aqui, a Esli lembrou, né? Muita gente, eu dei uma olhada geral, né? Obrigado pelos cumprimentos do meu aniversário, e a gente celebra a vida juntas e juntos. Gente, boa noite, bom descanso, e que a gente aprenda a orar na humildade, como cobrador de impostos, na resistência e na exigência dos direitos, como aquela viúva. Beijo, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.